Olá, pessoal, tudo bem? Queria dizer que é uma grande satisfação de termos aqui conosco, no nosso quarto seminário e mostra de dança DANCEP, a professora Solange, o professor Jorge, juntamente comigo nesse processo de mediação, a professora Gisele. Muito obrigado pela participação de vocês, em contribuírem com a gente nesse diálogo de pensar de que forma a dança pode se mover nos próximos 10 anos para que a gente possa melhorar o mundo. E a ideia desse encontro, desse diálogo, é nós pensarmos sobre cidades sustentáveis, patrimônio cultural, material e imaterial. E queria aproveitar também e agradecer aos nossos parceiros e parceiras desse evento. O projeto DANCEP, ele acontece dentro de uma escola pública, dentro de uma escolinha de arte, que fica dentro do Colégio Estadual do Paraná. Essa parceria entre escolinha de arte, DANCEP, nós fazemos parte dessa concepção de escolinha de arte que acontece ali no Colégio Estadual. E nós também temos os nossos outros parceiros, como a SED, né, a SEC aqui no Paraná, a SET, a Unespar, que é importante destacar também a participação do mestrado profissional em artes da universidade, o Escritório de Relações Internacionais e o Teatro Guaíra. Graças a essa parceria, nós conseguimos fazer com que o DANCEP e todas as suas atividades cheguem em outros lugares também. E a ideia é a gente dialogar, queria deixar vocês super à vontade, para que a gente possa compartilhar e trocar um pouquinho, pensando como a Agenda 2030 pode contribuir para que nós mudamos as nossas formas de ver o mundo, mover-se no mundo e dançar nele também. Olá, professora Gisele, tudo bem? Olá, professor Fernando, professora Solange, professor Jorge, que alegria poder participar deste encontro com todos vocês, e está sendo realmente uma honra poder mediar junto de você, desses grandes profissionais da educação, tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, e por que não dizer do mundo. Então, a todos, eu sou a Gisele Unucchi, sou vinculada à Universidade Estadual do Paraná e atualmente estou como coordenadora do ensino superior na Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, a SET. E eu tenho uma grande satisfação de poder apresentar aqui para vocês, então, né, eu vou apresentar brevemente o professor Jorge, primeiramente, o Jorge Alberto Kulemeyer. Ele é bacharel em antropologia, com especialização em arqueologia pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Ele é diplomado também em estudos de geologia pela Universidade de Bordeaux, na França, com doutorado na Alemanha e pós-doutorado pela Universidade Federal do Goiás, aqui no Brasil. Ele é professor titular da Universidade Nacional de Jujuy, na Argentina, lecionando tanto para a graduação quanto para a pós-graduação também, sendo então dirigente de diversos programas de mestrado e doutorado, proferindo palestras, cursos, conferências para tanto a formação dos graduandos, assim como também dos pós-graduados. Ele também avalia projetos de pesquisa, de publicações especializadas e, é claro, possui trabalhos de campo com participação em congressos aqui em países do continente americano e europeu. Esse, então, é o nosso grande professor Jorge, que nós temos a grande satisfação de tê-los nesse nosso encontro. E junto com ele, tenho aqui a minha grande companheira de universidade também, professora Solange Stex, da Unespar. Ela é membro do Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco, doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em História pela Universidade Federal do Paraná. Ela está como coordenadora e também professora do programa de pós-graduação em artes, né, o mestrado profissional em artes da Universidade Estadual do Paraná, sendo também professora do curso do bacharelado em cinema e audiovisual. Ela coordena o Laboratório de Cinema e Educação, o LabEdu,
Labedocine, me perdoe, da Unespar, né, do campus Curitiba 2, a FAP, e entrega o grupo de trabalho em Artes, Educação e Cidadania da CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano em Ciências Sociais. Então, professor Fernando, veja que hoje é uma mesa realmente mega internacional e de grande peso. Com certeza teremos um debate muito bonito aqui. Que maravilha, professora Gisele. Mais uma vez, gratidão pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e compartilhar com a gente os saberes de vocês, né? E eu queria aproveitar a nossa conversa, começando com a professora Solange, se você me permite, professor Jorge. Eu gostaria de perguntar de que modo o olhar do cinema pode gerar impactos e fomentar um espaço de identidade cultural nas escolas de educação básica. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Solange, por gentileza. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Fernando e Gisele, agradecer esse convite e ressaltar a importância desse evento, a importância desse DANCEP e de também trazer esse tema das UDSs, e especialmente no caso dessa discussão que a gente vai ter aqui de patrimônio e do cinema, como que o cinema pode ser entendido também como patrimônio, da meta dessa ODS, da ODS 11 em particular, que fala dos esforços para a gente proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. É bem importante a gente olhar para o cinema pensando na questão do patrimônio, principalmente como um patrimônio cultural, tá? E pensando na importância do cinema. Isso eu acho especialmente importante nesse momento em que a gente vive uma situação política no Brasil em que a cultura, as questões, aí voltando a reforçar a questão do patrimônio, elas estão sendo tão relegadas a um, vou dizer um segundo plano, para não dizer praticamente destruídas. Tá? Então é muito importante falar sobre isso, é muito importante a gente pensar o cinema como um espaço de memória, um espaço de preservação de memória e um lugar do qual a gente pode refletir sobre o nosso universo, sobre o nosso mundo, sobre as nossas cidades, voltando um pouco para esse tema maior que envolve o processo. Com relação ao cinema na escola, eu acho muito importante essa relação do audiovisual, eu vou falar a palavra audiovisual, que no meu entendimento é mais abrangente, o audiovisual dentro da escola. Mesmo porque a gente vive numa época em que as crianças, desde a educação básica, elas se formam em uma cultura de audiovisual. E eu falo se formam num sentido muito amplo, porque desde um bebê a um aluno que está no ensino fundamental, no ensino médio, eles já chegam na escola com uma tradição, com uma relação muito grande com o audiovisual. Então, é muito importante que a escola se prepare para isso. É muito importante que os professores percebam como que é importante se relacionar com o audiovisual e o potencial e a força que o audiovisual tem dentro da escola. E aí eu pegando um pouco da minha experiência, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nas ações que nós realizamos com escolas, com professores e com alunos, de pensar não só a questão mais teórica do audiovisual, a formação para a linguagem audiovisual, mas também a importância do fazer, tá? Porque do meu entendimento, as coisas são inseparáveis. Você refletir sobre a produção audiovisual, mas você também produzir o audiovisual. Isso é cada vez mais fácil num tempo em que as redes sociais estão aí disponíveis, e uma coisa é importantíssima de a gente destacar, você ter acesso à informação, você ter toda essa gama de possibilidades que as redes sociais te dão, não significa necessariamente você refletir sobre isso, não significa a questão do saber,
tá? Eu acho que isso também passa pela escola, isso também não, isso passa pela escola, e por isso é muito importante que os professores se aprofundem nessa discussão, se aprofundem como que a gente pode perceber o audiovisual como uma manifestação cultural e como um lugar de reflexão e de memória. Acho que para iniciar a nossa conversa... Perfeito. E tem uma questão que você trouxe que eu acho muito importante, e também olhando do ponto de vista do professor dentro da escola, entender essa cultura que o indivíduo traz, né? E essa relação que ele estabelece com a produção audiovisual, né? Uma questão que é muito presente na escola é que nem sempre os educadores e educadoras eles conseguem se apropriar na mesma velocidade. Então, você tem uma relação de velocidade ali, de apropriação dos meios, de produção visual, que é muito forte também, né, pelos estudantes. E cada vez mais, como você bem trouxe, há uma grande produção. E eu fico me perguntando a respeito como que a gente pode fazer com que essas produções elas possam contribuir, como que a gente pode direcionar os estudantes e os professores para que essas produções possam contribuir para o seu aprendizado também, né? Que essas produções possam contribuir para que a gente possa entender mais do contexto no qual os estudantes são, da onde eles são, e ao mesmo tempo pensar nessas produções que elas são de ordem pedagógica, de registro, de memória. Bom, Fernando, eu acho que o teu comentário, tua pergunta, ela traz um universo. Então, é muito difícil de responder assim com uma coisa mais simplificada, porque a gente tem algumas questões aí, eu vou tentar só pontuar algumas. A primeira é essa questão da distância do acesso do conhecimento ao mundo digital, da geração que chega hoje na escola, porque ela vem com essa... Eu usei a palavra formação antes, vou usar de novo com várias aspas, porque a gente está falando num sentido muito genérico, mas ela vem com conhecimento sobre isso. Então, o aluno hoje, ele chega na escola, quando o professor se refere a algum assunto, basta ele clicar no seu celular que ele acha uma informação a mais do que o professor está dizendo. Mas isso não significa que ele tem mais conhecimento que o professor. Por outro lado, o professor e seu acesso a toda essa tecnologia, as novas tecnologias de informação, depende muito de como que ele consegue ter esse espaço de formação, como que ele consegue se aproximar disso. Existem discussões e teorias sobre o nativo digital, o imigrante digital, que não é o nosso tema aqui, é uma discussão longa, que eu tenho lá minhas restrições sobre essa expressão nativo digital, ou imigrante digital. Eu acho que depende muito de como que você vai conseguindo incorporar essa nova tecnologia ao teu cotidiano, no caso do professor, como que ele consegue fazer isso, porque a gente, ao usar um smartphone, a gente está desenvolvendo uma relação com essa nova tecnologia. Tá? A questão é que como que o professor vai desenvolver essa relação para que isso seja tratado dentro de um ambiente pedagógico. Só que aí a gente tem uma outra questão, que é chave. De que escola nós estamos falando? Tá? A escola, vou falar em linhas gerais, óbvio que há professores e professores e projetos pedagógicos de diferentes maneiras e não se pode generalizar. Porém, a escola ainda é uma escola antiga. A escola ainda ela se remete a um tipo de formação onde há alguém que fala, alguém que é autoridade, alguém que sabe, e alguém que aprende, que escuta. Essa não é mais a escola, essa não é a escola do futuro, aliás, essa não é a escola do presente, ela ainda é a escola do presente, mas não deveria ser, porque na medida em que há uma interação na relação entre o professor e o aluno, esse saber, ele se amplia, porque o aluno ter acesso a toda a informação está na internet. Eu dou um Google e eu sei tudo.
Só que uma coisa é eu ter a informação, uma coisa é eu ter o básico da informação, outra coisa é eu confrontar essa informação com outras, eu refletir sobre essa informação e eu formular um pensamento sobre isso. A diferença está aí. E aí está o papel do professor, como uma pessoa que contribui com o processo de reflexão. Porque o processo de reflexão não é uma coisa instantânea. O processo de reflexão exige muito mais. Eu não quero entrar em autores aqui nem nada, mas basta Nietzsche. Basta Nietzsche quando ele fala em ruminar, em você trabalhar aquela informação e pensar o que ela significa. Tá? E quando você passa, no caso do audiovisual, quando você passa do olhar sobre um filme, dos seus significados, de como que sua linguagem fala, porque é uma linguagem específica, para a produção, o aluno pode entender como que ele precisa refletir e como que ele pode mostrar o seu conhecimento e como que ele pode trabalhar questões que vão além de uma mera informação. Porque informação e saber são coisas muito distintas. Tá? Só que o que acontece? A gente vive num universo em que cada vez mais as redes sociais nos envolvem e nos dominam de uma forma em que a gente acredita que o que a gente produz é conhecimento nas mídias sociais, e não é informação, quando muito. Tá? E aí a gente pode ficar aqui horas discutindo a sociedade líquida, a sociedade de desempenho, a gente pode ficar horas falando sobre isso, com esse foco das tecnologias, com esse foco da escola. Mas, assim, concluindo e resumindo o que eu estou querendo dizer, é que o papel do professor é fundamental. Deveria haver um estímulo muito maior da rede de educação, da escola, etc., para a formação desse professor. Porque o professor, especialmente o professor que está numa rede de Estado, na escola privada também, ele não tem tempo para essa formação. É muito difícil para ele essa formação. E como você falou, é muito rápido, tudo é muito rápido. Tá? Você precisa entender de aplicativos, você precisa entender do telefone novo que saiu ontem, o telefone que saiu ontem, amanhã já tem uma nova função. Então, tudo isso são questões que vêm para dentro da escola. Acontece que a escola não é a escola do ano 2021, 2022, a escola do futuro. A escola é a escola do passado. A escola ainda é o espaço, ainda é um espaço, um pouco menos talvez, mas é um espaço do controle, é um espaço do lugar onde o aluno vem para receber uma informação pronta, e isso não é mais. Isso é um processo de construção. A função do professor é o trabalho de construção do conhecimento, junto com o aluno, respeitando a capacidade do aluno que ele traz, sabe? E que quando ele confronta o professor com a sua, aspas, sabedoria digital, ele está trazendo aquilo que ele sabe. E aí cabe ao professor saber lidar com isso, para que isso seja uma construção conjunta, para que ambos avancem nessa questão. É isso. Nossa, é um posicionamento muito, muito pertinente mesmo, Solange, porque realmente essa é muito tênue, né, esse limiar entre a informação e o conhecimento, e eu ainda pondero que nessa passagem da construção do conhecimento, né, da informação para o conhecimento, ela perpassa muito pela experiência. Então, realmente, falar que as nossas escolas ainda são do passado, ela interfere, de fato, tanto para o professor, né, nessa aquisição de conhecimento, e principalmente de como que ele media
essa informação com as suas experiências, para que o aluno compreenda essas novas informações e, a partir disso, consiga linkar com a sua realidade e assim fazer sentido, né? Ou seja, produzir conhecimento a partir deste momento. Então, com certeza, eu gosto muito desse debate, mas assim, né, voltando um pouquinho agora para a temática da nossa mesa, ouvindo muito pela sua explicação, Solange, eu gostaria de agora passar a palavra para o professor Jorge, o nosso Jorge, para que ele possa nos apresentar um pouco dessa mirada, né, tanto do aspecto de como que essas pretensões, essas pesquisas, esse pensar da Agenda 2030, ela tem permeado tanto as experiências suas, né, enquanto pesquisador, enquanto professor, e também como que isso tem se processado na Argentina, e enfim, do seu ponto de vista global, até pela sua transição em diferentes países. Professor Jorge. Muchas gracias. Voy a hablar en castellano, disculpas. Muchas gracias por permitirme participar de este encuentro tan enriquecedor, tan amable. Y bueno, sí, la Agenda 2030, un mundo sustentable, una sociedad sustentable, es una preocupación, un trabajo permanente. Tenemos que tener en cuenta las características del trabajo de investigación del mundo académico, que necesita de años de preparación. Es un proceso que no se resuelve en lo inmediato. Así, por ejemplo, si hablamos de educación a distancia, hay conceptos, mecanismos, tecnologías que no arrancan con lo que es la pandemia, sino tienen como 20 años de antigüedad, que se han puesto en práctica. Se ha hablado de escenarios en el mundo de la educación. En general, las investigaciones en el mundo académico tienen presencia que es anterior a los hechos. Lo mismo pasa con el 2030. Nosotros podemos ir perfilando en base a distintas investigaciones en muy diversos ámbitos lo que va a ser el 2030. Es cierto que los procesos de cambio en la actualidad son mucho más rápidos que en el pasado. El actuar en función del futuro es cada vez más complejo, el futuro es cada vez más cercano, y definir cuestiones muy básicas como, por ejemplo, cuál va a ser la identidad de los jóvenes en el 2030 es extraordinariamente complejo y casi de ciencia ficción en muchos aspectos. Pero de todas formas, el mundo académico aporta muchos planteos que deben ser considerados, y no es automático que su consideración. Hay una serie de poderes fácticos de organización de la sociedad, de intereses, que van modelando el rumbo que va adquiriendo la sociedad. Y por tanto, por más que desde el mundo académico se hagan propuestas superadoras, no siempre son tenidas en cuenta. Nosotros tenemos que pensar esa relación de tirantez que existe entre el individualismo y la vida en comunidad, en el avance como sociedad, que está muy presente en tiempos actuales, y todo planteo de una agenda sustentable para el 2030 requiere de un trabajo en comunidad. En este sentido, desde nuestro grupo de investigaciones en la Universidad Nacional de Jujuy, en el noroeste argentino, se ha venido trabajando en distintos temas, el tema de patrimonio, de gestión,
sea el tema de calidad de vida, cómo lograr calidad de vida y la base que requieren todos estos procesos a partir del ordenamiento territorial. Pensar el territorio desde muy diversas perspectivas, donde tengan participación los diversos actores. Por ejemplo, cómo va a ser el tema de la educación, porque nosotros estamos viviendo actualmente un quiebre radical en lo que es la organización de los espacios, por ejemplo, los espacios educativos. Buena parte de las enseñanzas se pueden hacer a distancia, y eso significa que los edificios por ejemplo, de las universidades, toda la organización en el territorio, nosotros a nivel global tenemos que las ciudades a partir de los años 60 del siglo pasado se fueron organizando con barrios que eran como satélites de las grandes ciudades vinculados a través de autopistas. Actualmente todo eso no es tan necesario y las grandes ciudades aparentemente tienden a no construir edificios para oficinas. Hay un montón de cuestiones en materia de organización, de construcción, de arquitectura, de diseño, que van perdiendo sentido debido a la tecnología, que pasan a ser una cuestión del pasado. Pero al mismo tiempo, la organización de los grupos, por ejemplo, familiar, cambia. Cómo se organizan los espacios al interior en una vivienda, cuando, por ejemplo, dos niños tienen que tomar clases, cada uno necesita un espacio independiente, cuando uno o dos de los mayores que viven en ese lugar tienen que trabajar desde esa misma vivienda. Entonces, esta reconfiguración es necesario planificarla, tenerla en cuenta y trabajar en función de eso. El trabajar, el teletrabajo o el teleestudiar requiere de una nueva organización del territorio. Y bueno, eso significa cambio en el tiempo, en el trabajo, en la movilidad, en la arquitectura de todo, de las viviendas, de todo. Y entonces debemos prepararnos para eso en base a un ordenamiento territorial y a calidad de vida. Y ahí pretendemos hacer nuestros aportes en esos terrenos. Muito interessante. E poderia falar um pouco mais sobre como que está essa experiência das aulas remotas, do seu ponto de vista, como que talvez tanto os estudantes universitários quanto os estudantes da educação básica, os estudantes, né, de formação inicial, eles estão percebendo este momento de mudança territorial, de deixar de ir para a universidade, deixar de ir para a escola e, de repente, estar neste lugar, né, de um território muito mais restrito. Como que isso tem reverberado no seu ponto de vista? Bueno, es un mundo nuevo, es todo un mundo, es un mundo complejo que tiene sus ventajas, o sea, la interacción mediante la educación virtual tiene sus ventajas, algunas desventajas, pero también tenemos que pensar que para los niños, adolescentes, el mundo de la virtualidad es su mundo. Somos nosotros los inmigrantes digitales, los adultos, los profesores. Y por lo tanto, para ellos es un mundo mucho más natural y para nosotros es un mundo más forzado al cual debemos adaptarnos. Entonces, tenemos que interesarnos no solo cómo se adecúan los jóvenes, para quienes es mucho más fácil. Hablábamos recién de la comunicación, de la producción audiovisual, para ellos es mucho más natural ese entorno,
esa forma de vincularse, esa forma de aprender, de compartir conocimientos, que para nosotros, los adultos, y ahí cambia la relación tradicional entre docente y alumno. Cambia radicalmente la forma de interactuar, de compartir conocimientos, todo lo que dice el docente, simultáneamente los alumnos controlan vía Google y aportan vía Google u otros modos donde hay conocimientos. Entre paréntesis, nos hablamos mucho de la era del conocimiento, la sociedad del conocimiento. En realidad siempre se ha vivido desde que existe el género Homo en la humanidad, siempre la base fue el conocimiento, siempre se ha vivido en una sociedad donde el principal capital es el conocimiento, y nosotros tenemos en las últimas décadas una tendencia a darle un sentido no tradicional a conceptos tales como conocimiento, memoria, identidad, el propio patrimonio, que muchas veces son forzados. Pero bien, volvamos al tema educativo. Significa el tema educativo nuevos escenarios que a su vez implican nuevos desafíos. Aquello que tradicionalmente teníamos, los centros de conocimiento, las universidades en las principales capitales del mundo, en los países centrales, ahora no es necesariamente así. Las universidades tienen que posicionarse ante estos nuevos desafíos y tienen que tratar de interactuar con sus alumnos, ya no tanto desde una perspectiva local o regional, sino pensar el escenario global. Y eso es un desafío enorme. Las fronteras físicas en la virtualidad pierden importancia. Esta propia charla que estamos teniendo es testigo de ello. Y para eso tenemos que prepararnos y actuar rápidamente y proyectar, porque está en juego la existencia de nuestras instituciones. También hay una reconfiguración del tema salarial, la relación de los salarios, cómo va a ser el pago. Hay riesgos enormes que, por ejemplo, que algún tipo de conocimientos universitarios sean simplemente dados a conocer, repartidos desde un único lugar o desde pocos lugares, y que la producción de conocimientos para enseñar, para impartir, tal como lo hacemos nosotros en numerosos centros universitarios o escuelas o demás, tienda a globalizarse, a unificarse por razones de economía, por razones de facilismo, y eso es un riesgo muy, muy grande. De todas formas, la posibilidad de interactuar con los alumnos, nosotros cuando tenemos una clase presencial, podemos tener un vínculo con los que están en la primera fila o en la segunda. Los que están atrás, los 50, 100 alumnos que están mucho más atrás, con ellos no podemos tener un diálogo face to face. Y además, digamos, la reacción que se tiene por parte de los alumnos en la presencialidad tiene que ser instantánea. En cambio, la virtualidad permite la reflexión, la búsqueda de información, enriquece y permite diálogos mucho más ricos entre docente y alumno, habiendo aclarado previamente que la relación docente-alumno no es la tradicional, sino hay una interacción, un intercambio de conocimientos en los cuales muchas veces el docente aprende del alumno. Es decir, estamos ante una nueva era y los desafíos son muy, muy interesantes. Lo sustentable, hay nuevas herramientas,
Hay que pensarlo todo eso, el tema, como decía, de la movilidad, de los traslados, de la distribución de los recursos. Hay que pensar muchísimo en la producción de alimentos, dónde se generan, pensar en lo local y lo regional, mucho, mucho más que antes. Y en el valor, en el sentido de las distancias. Y el concepto de ciudad, el concepto de lo rural, las posibilidades, el potencial de lo que antiguamente, pasa a ser antiguamente, llamábamos el mundo rural, en la actualidad se van aminorando las diferencias y la ruralidad adquiere un valor, un reconocimiento que estuvo perdiendo en los últimos, desde la Revolución Industrial a esta parte. Perfeito, professor Jorge, realmente essa descentralização da educação e principalmente do contato entre o professor e o aluno, ele se distingue, né, aqui ao menos da nossa realidade brasileira, especificamente aqui no estado do Paraná, talvez o Fernando possa até concordar, Solange também, que está um pouco mais dentro, né, da sala de aula, nessa nova configuração, perceba um pouco ainda que, embora os estudantes, eles tenham muita informação, tenham muito acesso, ainda há uma grande timidez para essa interatividade. Talvez por ser algo diferente, por eles não saberem muito bem ainda como se portar, ou realmente as tecnologias, elas apenas, como fala, maximizaram talvez um comportamento que na sala de aula presencial, estando juntos, a mediação do professor, ele era mais intensa, né, de podermos puxar aquele aluno que está lá no fundo da sala de aula, puxar aquele aluno que está um pouco desconcentrado, enfim. E nessa relação, Solange, eu gostaria de até de passar a bola para você, porque falando neste ambiente de virtualidade, o audiovisual hoje, especificamente na pandemia, ela se tornou realmente um grande meio para o qual as pessoas passaram a apreciar, seja ela o conteúdo que for, né, estarmos aqui dentro deste contexto. Mas falando em educação especificamente, aonde as pessoas têm muito acesso às produções audiovisuais, ao mesmo tempo, assim, como lidar com essas dificuldades que são inerentes à tecnologia, como, por exemplo, assim, apresentar um filme, mas às vezes lá na outra ponta, o aluno, ele está com dificuldade de conectividade, se ele recebe o conteúdo com delay, né, às vezes, talvez até aqui no nosso bate-papo tenha esse delay de imagem, de som, a recepção estética, ela se torna muito deficitária, né, nesse caso. Mas, enfim, né, eu sei que é uma discussão muito ampla, mas gostaria de refletirmos juntas a respeito disso, especificamente do audiovisual, considerando o audiovisual um patrimônio cultural, mas em termos de recepção, nesse novo, né, como o Jorge comentou, neste ambiente sem território. Então, Gisele, eu acho que o que você traz, assim, são questões que exigem realmente uma reflexão muito profunda. E a primeira delas é como que o mundo virtual, ao mesmo tempo que ele aproxima, tá, isso que o Jorge colocou muito bem, você tem uma perspectiva global, você tem uma conexão, hoje a gente está aqui com o norte da Argentina, o sul do Brasil, você tem essa relação, mas, ao mesmo tempo, você também tem uma relação de distância muito, muito marcada, e também uma relação que pode levar as pessoas a perceber as relações interpessoais como relações descartáveis. Isso também tem muitas discussões a respeito disso. Tá? E trazer o mundo do igual.
Esse eu acho um problema muito sério, e eu acho que está muito bem colocado quando o Bauman, quando o Byung-Chul Han, eles falam da diferença de sociedade e rede, tá? Porque essas relações do local, essa relação da proximidade, que elas são a sociedade, você pertence a uma sociedade, aquela sociedade te acolhe. Se você quer sair daquela sociedade, você tem eu vou usar assim uma justificativa. As pessoas te cobram, por que você vai sair desse espaço? Por que você vai deixar de participar dessa aula? Por que você vai cancelar a tua matrícula numa disciplina optativa, por exemplo? Agora, se você está no mundo da rede, você desconecta. Simples assim. Então, a relação é muito cruel. A relação é muito cruel. E se a gente for olhar a questão do que é o Facebook, por exemplo, que você tem quantidades de amigos do Facebook e que te dão likes, e você não recebe o like, você se deprime. Mas você também pode simplesmente eliminar. Eu olho, Gisele não me deu like, não quero mais Gisele como minha amiga. Isso é muito diferente na rede e no mundo real. Então, essa é uma questão que se coloca, e eu acho que essa é uma questão que vem para dentro da escola também. Tá? Então, esse é um ponto. Assim, só para começar a discutir como que vai ser a recepção do audiovisual a partir dessa nova forma de interação. Eu acho que aí que está também o papel da mediação. Sabe, da mediação do professor, da mediação do diretor de um filme, de como que você faz uma discussão como essa que a gente está fazendo, como que você apresenta, como que você possibilita que as pessoas interajam, tá? E entender essas outras formas de interação. Tá? Porque mesmo no modelo presencial, cada um de nós, a gente pode ver o mesmo filme, a gente pode trabalhar na mesma produção de um audiovisual e entendê-la de diferentes aspectos, porque está em jogo a nossa compreensão do mundo, está em jogo o nosso repertório, está em jogo a maneira como essa relação é construída. Tudo isso é colocado. Então, quando a gente fala de uma produção, de produzir um audiovisual na escola e exibi-lo, esses elementos são elementos fundamentais. E dentro dessa nova perspectiva da virtualidade, isso é muito forte, porque, por exemplo, os festivais de cinema, as mostras de cinema, elas agora são praticamente todas virtuais, com exceções que começam a ser construídas com modelos híbridos, etc., mas você tem um universo muito maior dessa questão virtual. E você também tem uma outra questão que já está presente, eu vejo isso no curso de cinema. Como você tem um acesso gigante a tudo, você baixa os filmes, você acumula esses filmes no teu HD, você acumula esses filmes no teu computador. Se você vê todos e você tem com quem discutir todos, é outra questão. Porque o fato de você ir a uma sala presencial, a gente vai numa sala presencial, a gente assiste um filme e a gente sai da sala, vai para o café, vai para a mesa do bar, a gente está trocando uma informação, a gente está aprofundando uma reflexão sobre aquilo que a gente viu e que vai falar com a gente de diferentes formas. No entanto, se eu estou dentro da minha casa, mesmo que eu esteja em uma live, essa interação é diferente. Eu escrevo lá uma frase, ou eu tenho um espaço para falar, como eu tenho aqui, mas eu preciso modular a minha fala, porque eu não posso interferir na fala do outro, como a gente faz numa mesa de bar, sabe, numa mesa de um café. Então, existe uma outra forma. Tá? Então, são coisas que a gente ainda tem muito que caminhar, muito que pensar em como fazer isso. Na questão de produções que aconteceram, muitas a partir da escola, de produções dentro da pandemia,
O próprio laboratório fez um projeto, Meu Mundo, Minha Janela, em que alunos de escola e alunos do Centro Juvenil de Artes Plásticas, em particular, que foi nosso parceiro, produziram pequenos vídeos mostrando sua relação com essa nova realidade, da pandemia. Tá? Agora, você troca com o outro, mas que tipo de troca é essa se eu não estou ali para poder dar minha opinião tão direta e interferir nessa história? Realmente é um momento novo. Eu acho que é um momento que veio para ficar, é um momento que nos propõe desafios e aos quais a gente vai ter que dar respostas, como espectadores, como professores, e a escola como instituição. Isso é fundamental, isso vai acontecer de qualquer maneira, porque mudou o universo. Tá? Mudou muito. Inclusive, eu até queria citar a professora Inês Dúrcio, que é do México, que está no México, mas é uma grande pesquisadora argentina, que tem refletido muito sobre essa questão da aula, das aulas virtuais. Inclusive, tem um texto e umas lives dela que se chama La Classe em Pantufas, como mostra essa nova configuração que o Jorge trouxe muito bem, da casa, da relação com a escola, da relação com o colega. Agora, eu tenho, assim, eu sou otimista em algumas coisas, mas eu tenho um grande temor dessa questão da individualidade ser muito mais agudizada a partir dessas relações que estão se estabelecendo dentro desse universo virtual. Tem suas vantagens, tem suas qualidades, óbvio que tem, mas vai caber a nós saber lidar com isso, para a gente não ir para o mais profundo do individualismo, que já está presente na sociedade, que já faz parte da sociedade que a gente vive, e que nos envolve. É isso. Que bacana, hein, Solange? Fiquei aqui refletindo, e até me veio uma pergunta, Jorge, como que a gente consegue, pensando nessas novas possibilidades de interação, de desterritorização, né, de novos territórios também, como é que a gente consegue pensar essa relação entre novas interações, cidades sustentáveis, e que impacto isso terá no processo de cultura material e imaterial? A ver, no sé si entendí bien la pregunta. De todas formas, o sea, yo pienso que es un tema de las políticas a nivel territorial, las políticas educativas son muy importantes. Muchas veces se piensa de manera muy lineal la educación, si tiene que ser virtual o presencial, cuando en realidad tenemos que pensar, por ejemplo, en los distintos rangos etarios. Es decir, yo considero que, por ejemplo, la educación para los primeros años requiere de sociabilización, de proceso de integración de la sociedad. Entonces, en lo que nosotros llamamos escuela primaria, debería haber mucha mayor presencialidad que en los años siguientes. Entonces, ordenar o pensar, reflexionar, planificar todo eso desde el punto de vista de la organización de la sociedad. Por otra parte, la pandemia decantó una situación que tecnológica, económica y socialmente ya se venía dando, que es la parte tecnológica. Nosotros tenemos que esta tecnología de la red, de Internet, es la tecnología que con mayor velocidad ha alcanzado prácticamente a la mayor parte de la población global. Las anteriores tecnologías como electricidad, el automóvil, todos esos fueron mucho más lentas. Esta tecnología, nosotros estamos viviendo una coyuntura que probablemente no alcance. Nosotros por ahí estamos demasiado inmersos en una coyuntura que es puntual de este momento, pero si vemos los avances de la llegada de estos procesos tecnológicos, la rapidez con que se van dando, no nos podemos quedar
en lo anecdótico. Y por otra parte, bueno, tenemos que ver que trabajar muchísimo más desde una perspectiva de lo local y lo regional, es decir, en la vida cotidiana estamos en eso y tenemos posibilidades de interactuar con ese mundo global que nos ofrece la red para intercambiar conocimientos. Yo mismo ahora he impulsado un trabajo de jóvenes a través de la producción audiovisual entre Argentina y Colombia. Están trabajando chicos en ese proyecto y ellos trabajan por sí solos, e interactúan y conocen la realidad de un país, de una región, de un país y de otro, y se aportan, se ayudan mutuamente en la construcción de algo que es sumamente interesante. Entonces tenemos que para la producción de conocimientos de alcance general, vamos a tener que ayudarnos, trabajar con Curitiba, con todos los países del mundo, porque ese conocimiento es actualizado permanentemente. Pero también para la producción de alimentos, para la circulación en la vida cotidiana, para el comercio, para todo, tenemos que darle mucha importancia a la planificación desde una perspectiva local y regional. Es decir, trabajar en esos dos escenarios, en un mundo donde la circulación de conocimientos es global, pero las necesidades siguen siendo de la comunidad local. Entonces, pensar en primer término en la comunidad local y el resto en la calidad de vida, ¿no? De la comunidad local, en las necesidades, en la estetización en el territorio. Estetizar, mediante la estetización, crear un sentido de pertenencia a lo local, que no existan más esas ciudades dormitorio, sino que ahora desde lo local, en la localidad, en la vivienda, en la cuadra, hay que vivir y hay que disfrutar de esa vida. No, entonces no existe la necesidad de invertir tiempo en la circulación e ir a la casa solamente a dormir. No, ahora cambió el mundo. Entonces cambió también las formas en que tenemos que organizar la calidad de vida. Entonces, es complejo, es algo que ya se venía dando, decantó, se catalizó por la pandemia, pero tenemos que proyectar al 2030, teniendo en cuenta al ser humano, a la comunidad local, como objeto de análisis y de planificación y de oferta de mejora de la calidad de vida. Ese debe ser, a mi entender, el eje central de nuestras preocupaciones e das políticas públicas. Eu gostei muito de sua fala, Jorge, porque especificamente nesse final, quando você destaca a importância do papel do sujeito, do ser humano, eu me peguei pensando agora realmente sobre para daqui 10 anos, qual é o patrimônio que nós estaremos deixando para as pessoas em 2030, né? Então, assim, especificamente com esse momento impulsionado pela pandemia, essas produções culturais, né, que vão se tornar patrimônios daqui a um certo tempo, e especificamente quando falamos, né, de patrimônio imaterial, é algo que se torna, que deve ser incorporado pelo subjetivo de todos os seres humanos, né? Então, essa reconstituição da percepção do sujeito, né, desde Nietzsche, Heidegger, quando eles já refletiam sobre esse papel do ser no mundo, né, que ele se percebe não enquanto um sujeito, mas um sujeito que interage com esse mundo, realmente
realmente teremos sujeitos muito mais reconfigurados, muito mais dinâmicos, mas ao mesmo tempo eu ainda não tenho respostas para conseguir projetar o que é que nós estaremos deixando, né, para o que vai marcar efetivamente esse percorrer de mais 10 anos ao longo do tempo, mas que certamente isso vai deixar algo, porque essas marcas, elas vão se tornar culturais, a partir do momento que se torna cultura, a sociedade, ela vai absorver isso como, de fato, uma verdade para o nosso local, né, como o Jorge comenta, assim, né, é um impacto global, mas que ao mesmo tempo ele reverbera muito no nosso modo de ser, no nosso modo de se comunicar, no nosso modo de interagir, de sentir, de perceber, e especificamente o que são, né, o que é apreciar esteticamente algo que acontece num limiar aqui desse retângulo, né, que nós temos na nossa frente, e de repente de olharmos para fora da janela e vermos um outro universo que também pode, né, vamos dizer assim, poeticamente, um outro audiovisual à nossa frente, e processamos essas informações enquanto conhecimento. Então, realmente, Fernando, eu acho que, nossa, eu estou encantada, assim, na verdade, eu estou com vontade de ficar conversando muito como se a gente estivesse numa mesa de bar. Gi, como é importante, né, a gente refletir sobre esse todo que nos leva a olhar para si mesmo e se reconfigurar. Eu penso que pensar o patrimônio cultural, pensar cidades sustentáveis, pensar a vida, o global, o local, né, é um movimento permanente. E nesse mover-se, né, nesse lugar de reconfiguração, eu gosto bastante da ideia do Tim Ingold, quando ele fala que as coisas vazam, né? Então, nesse vazamento, né, que a gente vem vivenciando, eu acredito que novas reconfigurações, novas formas de corresponder e ser correspondido às coisas, sejam elas humanas ou não, elas vão ser ressignificadas, reorganizadas, reinterpretadas, e eu diria até que reconfigurada na sua essência, né? Então, queria dizer primeiro que eu queria agradecer vocês, né? O nosso tempo ele é curtinho, mas que seja apenas o primeiro começo, nosso primeiro encontro, e eu queria deixar tanto para o Jorge, quanto para a professora Solange, para a professora Gisele, que já é nossa parceira aí de longa data nas atividades do DANCEP, esse canal de comunicação permanente, né? Que a gente possa não só refletir sobre o impacto do patrimônio cultural, material e imaterial, falar sobre como as reconfigurações sociais se estabelecem nesse lugar, mas também que a gente possa fazer outros encontros, que a gente possa, de fato, tomar um café juntos, fazer com que os corpos, na sua materialidade, se aproximem para que essas ideias sejam movimentadas, para que a gente possa pensar de que forma a gente pode mover o mundo nos próximos 10 anos. E eu ainda me arriscaria para passar para as considerações finais de vocês, e os agradecimentos, né, e mais como agradecimentos, para que vocês nos ajudassem a estar junto, né, que eu acho que isso vai ser reconfigurado, essa sensação do estar presente, ele vai ter uma nova reconfiguração, e a própria identificação do que a cultura vai se delinear, que a cultura vai se tornar numa situação mais porosa, que ela vai vazar, ela vai para um outro lugar. Então, queria passar para vocês as considerações finais com os meus votos de agradecimento por esse momento de grandes reflexões e nesse momento de encontro. Por mais que seja um encontro virtual, que ele é um encontro, né? Então, queria começar primeiramente ali, vamos começar com o nosso colega mais distante nesse momento, com o Jorge, e depois para a professora Solange, e a gente daí encerra esse primeiro encontro, de muitos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar de esos temas que considero que estamos en una situación de una enorme oportunidad y también de enormes riesgos. Y tenemos que ver, de lograr que sea una oportunidad para un mundo mejor. Necesitamos urgente mejorar la calidad de vida, pensar en términos colectivos, menos en
en términos de negocios, que probablemente el mejor de los mundos seguramente no se estructura en base al individualismo a las ganancias en dinero, sino que importa la cooperación, que entre todos vamos a estar mejor si trabajamos entre todos, y que individualmente incluso a nivel de países, el trabajo individual no nos va a llevar lejos. Estamos ante una oportunidad y deseo que sepamos aprovecharla. Y este diálogo va en ese camino. Así que muchas gracias. Bom, eu também queria agradecer muito essa oportunidade maravilhosa da gente estar aqui e trocando ideias e construindo um pensamento e fazendo essa relação latino-americana com a Argentina, com o Jorge, que está tão distante e, ao mesmo tempo, está tão próximo. Eu acho que são esses os espaços que nos projetam para uma construção de um mundo melhor, para as possibilidades de um mundo melhor, dentro de um momento que é tão difícil, um momento político que a gente vive tão complicado, não só no Brasil, mas toda a América Latina, mas que as pessoas se aproximam, e essa aproximação das pessoas a partir das ideias, a partir de uma reflexão sobre como mudar, como transformar o mundo, ela é realmente possível. Ela ultrapassa o individualismo, ela ultrapassa esse isolamento que a gente também percebe. Tá? Então, mais uma vez, destacar a importância do DANCEP trazer essa discussão das ODS, eu acho isso fundamental, incluir a arte, incluir a cultura e o patrimônio dentro dessa discussão tão necessária. Agradecer demais ao Fernando, à Gisele e a presença do Jorge aqui, e eu estou disponível para novas conversas e, obviamente, eu adoraria que elas fossem presenciais, num café, numa mesa de bar, e que a gente pudesse ficar horas e horas trocando nossas ideias, nossos pensamentos aí sobre essas mudanças que elas precisam ocorrer. Obrigada mesmo, gente. Bom, e eu também gostaria de agradecer imensamente, né, primeiramente, Fernando, pelo convite de poder mediar contigo essa conversa. Solange, Jorge, muito obrigada pelo nosso reencontro, que possamos nos reencontrar outras vezes, quem sabe, né, professor Jorge vindo aqui para Curitiba, nós indo a Jujuy, para fazer uma inveja a vocês, né, uma cidade maravilhosa. Espero que, com certeza, um dia vocês poderão conhecer, né, o Jorge é um grande guia lá pela região e nos apresentará com muita satisfação a cidade para nós. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Mais uma vez, então, gente, muito obrigado. Obrigado pela gentileza do tempo de vocês, obrigado pelas trocas, e que essa cooperação, que em vários momentos ela apareceu no diálogo de vocês, que elas sejam permanentes, né? Que a cooperação ela aconteça entre a educação básica, o ensino superior, os diferentes países, e que essa cooperação ela surja da vontade. Então, que essa vontade se estabeleça para que a gente continue pensando em arte, em patrimônio cultural, em educação nas suas diferentes esferas, e que os ODS possam ser um caminho para que a gente possa fazer do nosso planeta um lugar mais sustentável, de qualidade e de aproximação entre as pessoas. Então, muita gratidão pelo tempo de vocês, muito obrigado. Convido a todos e todas a prestigiarem toda a programação do Seminário da Mostra, os workshops, as mesas, e que a gente possa refletir junto, nesse momento, de forma virtual, e que o mais rápido possível nós possamos voltar a sentir os corpos um do lado do outro, que as reflexões elas possam mover-se entre os olhares,
os afetos, o estar junto e o estar presente. Então, muito obrigado pela gentileza de vocês e até breve, até daqui a um pouquinho, todos nós juntinhos lá, produzindo, e deixo o convite para o Jorge, para a Solange, que venham para o Colégio Estadual do Paraná, que venham para a Escolinha de Arte, que venham para o DANCEP, para conhecer esse universo que é o Colégio Estadual do Paraná, que faz com tanto carinho e com tanta qualidade o processo de ensino na nossa educação básica. Muito obrigado e até breve.